Escolinha do Professor Pontes. Bom, quem que o Pontes escalou para nossa escolinha hoje? Um grande cara, admiro muito ele, o Pedro Lafraia, tá aqui com a gente para falar de planejamento financeiro. Ele é o planner-chefe do TC Matrix. Antes de tudo, Pedrão, feliz ano novo para nós, hein? Bom 2022. Muito bom tê-lo aqui no Expresso da Manhã. Bom dia, Léo. Bom dia, Bruno, Isabela. Um prazer aí estar com vocês. Feliz ano novo. Vamos iniciar aí com o pé direito. E como vamos? O Pedro, além de tudo, ele esconde essa voz de locutor dele. Se a gente precisar de um locutor aqui, você tá entre os cotados, viu, Pedro? Mas, brincadeira à parte, o ano de 2021, ele foi marcado por muita turbulência, cenário econômico e fiscal de difícil leitura, muita volatilidade. E 2022, por tudo que a gente já sabe desse ano, não tende a ser tão diferente. Muito risco fiscal associado, pressão inflacionária, dificilmente cedendo, a gente precisa ter pistas, a pressão cambial, ela tá muito estressada nesses primeiros dias de 2022, e aí a ideia aqui da nossa conversa, Pedro, é orientar o investidor, independente do perfil que ele tenha, embora o perfil seja determinante para alinhar a estratégia, como ele pode se proteger, que tipo de planejamento ele pode fazer. Então assim, o primeiro passo que o investidor precisa para organizar o seu orçamento e medir direitinho as estratégias, é autoconhecimento? É ter convicção do seu próprio estilo? Sem dúvida, Léo. Eu costumo muito dizer isso nas consultorias. Uma boa gestão orçamentária, ela parte de muita disciplina, tá? Então, a melhor forma de arrumar a casa e começar o ano com o pé direito é avaliar direitinho as despesas fixas e variáveis, obrigatórias, não obrigatórias, aonde cortar essas despesas, né? A gente sabe que mês de janeiro é um mês que tende a apresentar aí descontos, né, decorrentes da queima de estoque de Natal. Então, você olha ali, 50% de desconto, poxa, eu vou comprar. E tem que ter cautela, tem que ter os pés no chão. É mês de PVA, é mês de PTU. Então, eu gosto muito de citar aquele personagem do Julius Rock, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, né, interpretado pelo Terry Crews, que ele é extremamente esforçado, né, e quer economizar a todo custo. Então, tem aquela célebre frase: 50% de desconto, legal, mas se eu não comprar, o desconto é ainda maior. Brincadeiras à parte, é bem isso. A gente pode ter o melhor investimento do mundo, o melhor asset allocation, mas tem que ter disciplina, tem que cortar custos, tem que fechar a torneira e tem que fazer uma gestão orçamentária e um planejamento financeiro logo no início do ano. Pedro, bom dia. E agora eu te pergunto, em um ano de eleição e, consequentemente, a gente vai ter maior volatilidade no mercado esse ano, como administrar os riscos para a carteira? Vamos lá, diversificar, eu acho que esse é o primeiro ponto, não colocar os ovos numa só cesta. Ano de eleição, historicamente, é ano que o dólar oscila bastante. Então, eu vejo que você ter parte aí do teu patrimônio dolarizado, seja num fundo cambial, um ETF internacional com exposição em dólar, eu acho que faz bastante sentido. A gente pode comentar depois outras classes de ativo aí, como renda fixa se mostrando atrativo, mas tomar um pouquinho de cuidado. Eu falo muito, depende muito também do teu horizonte temporal, tá? Então, e da tua necessidade de liquidez. Então, você fazer frente aí à despesa de curto prazo, cuidado com bolsa, porque ela vai oscilar bastante. Ô Pedrão, a gente há pouco estava conversando com o Moisés Beida, nosso contribuidor, e ele entende que até que a curva de juros e a inflação surgiram um cenário menos estressante, os setores de tecnologia, de crescimento e de varejo tendem a ficar amassados. E de outro lado, entende ele que hoje, o setor de commodities ou o dos bancos, sobretudo os mais tradicionais, mas sem dispensar as fintechs, mas sobretudo os mais tradicionais, são setores muito mais interessantes, seguros para o investidor. Quando a gente olha para os segmentos da Bolsa, com todas essas variáveis e riscos que estão postos na mesa, o que é que você, Pedro, entende que seria uma construção mais saudável de carteira no sentido defensivo mesmo, assumindo que a volatilidade vai ser um tom uníssono em 2022, se vier diferente disso, maravilha, mas assumindo que vai vir muito forte, quais são os segmentos de bolsa que devem estar com mais espaço no olhar do investidor? Concordo bastante com ele, tá? Novamente, vai muito do horizonte temporal. Eu acho que para um olhar mais de curto prazo, volatilidade de preço, ela vai impactar bastante e vai ficar.
Agora, num horizonte temporal longo, volatilidade de preço, que representa do risco de um negócio, uma boa ação? Absolutamente nada. A gente estaria olhando a empresa, o balanço, as pessoas que fazem parte ali daquela companhia. Agora, olhando o ano de 2022, eu vejo que óleo e gás, a indústria de óleo e gás, ela tende a andar mais rápido. Então, economia, cadeia produtiva global retomando, né? O Brasil, que é um exímio exportador, né? Depende da cadeia produtiva global aí para a entrada de divisas, ter uma balança de pagamento superavitário que geraria a prestação cambial aqui, é um setor que eu apostaria. Estados Unidos e China usando as reservas estratégicas não é saudável para o país, né? Em resposta ao OPEP, então eu acho que logo mais o Brent deve ultrapassar a barreira dos 80, ficar entre 80 e 85 ali, o que vai ser saudável para essas companhias em termos de geração de caixa. Um outro setor que eu apostaria é logística, tá? Onde a gente olha, apesar do varejo estar apanhando bastante aí no third-party seller, né, no e-commerce, dependem muito da logística. O Brasil tem uma malha rodoviária bastante predominante. E os bancos, não só pela concessão de crédito aí, economia retomando, mas em termos de preço, estão ultra descontados. Você pega o Banco do Brasil, por exemplo, quarto maior banco do Brasil, a 0,68 preço book, né, valendo menos do que o livro. Isso é inacreditável. BTG Pactual, Itaú BBA ali, que atuam fortemente no mercado de fusões e aquisições, coordenando o IPO, follow-on, represados, por óbvio, na pandemia. Então devem surfar uma onda interessante também em 2022 nessa indústria. Pistas valiosas, estamos conversando com Pedro Lafraia, ele que é planner-chefe do TC Matrix e está nos ajudando a entender algumas das estratégias para surfar 2022, as águas são agitadas. Agora, começo do ano é sempre a mesma coisa. Não importa se você tem aí os seus milhões de reais ou se você soma ali, faz aquelas contas rigorosas para investir um pouquinho do que sobra no mês. Independente da sua situação, os impostos batem as portas. Pagamento para tudo quanto é lado, é IPTU, é IPVA, material escolar, reajustes, a porrada vem mesmo em janeiro. E aí, o mais importante é pagar as contas sem se endividar, né, Pedrão? Léo, e olha só, né, temos uma boa notícia, né? Felizmente aprovado agora na Assembleia Legislativa em São Paulo, o IPVA poderá ser parcelado em até 5 vezes, né? Anteriormente 3. O IPTU permanece aí 10 vezes de parcelamento. Sem juros? Isso ajuda. Sem juros. Ótimo, né? É um belo mecanismo para quem quiser diminuir a porrada, né? Vai deixando porradinhas mensais, né? Deixa uma porradinha um pouco menor ali, né? Então, isso ajuda. Agora nada desabona aí um planejamento financeiro no início do ano. Pessoal, tem que cortar despesa, vai ter que fechar a torneira. Não. E aí, comportamento humano aí, a gente que tem um sentimento mais curto prazista de satisfação pessoal, tem que tomar cuidado com isso, tá? Para não tomar um baque lá na frente. Sem dúvida. Isso é super importante mesmo, né? Eu tava dando uma olhada aqui, você viu que o Pedro ele tomou cuidado de falar Assembleia Legislativa. Ele não falou aqui de Congresso Nacional. Então, nossa audiência, ela vai além de São Paulo. Se você está em qualquer outro estado, vale a pena você conferir quais as condições de parcelamento que você tem aí onde você está, dentro do estado. Perfeito. Isso, né? Da federação. Perfeito. São vários estados, cada um vai ter a sua Assembleia Legislativa, vale a pena você se ligar e entender como funciona. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que boa parte da nossa audiência é de São Paulo e que outros estados têm acenado na mesma direção. Então, se você, de repente, não usa esse recurso, administrou mal, tá achando que o orçamento está mais apertado, pode ser um belo mecanismo para você aliviar a pancada. Grande Pedro. Pedro, pra gente fechar, para quem não quer arriscar na renda variável agora, tá com o pé atrás, a gente tem visto aqui no TC uma cobertura cada vez mais forte também de renda fixa, os próprios criptoativos, que aí poderia soar contraditório, porque a renda variável, ela varia. Não que a renda fixa não varia, mas a variação é um pouquinho mais controlada, né? Se você cumpriu o vencimento, você vai ter ali o que foi prometido em geral. Mas a renda variável varia, ela tá mais exposta ao risco. Os criptoativos também variam, a gente sabe que a volatilidade é o campo. Para quem quer fugir de grandes volatilidades e atentar o seu olhar mais para a renda fixa, qual que seria a orientação de olhar que você pode passar para o investidor que nos ouve e quer ir nessa direção?
Eu passaria um pouco um olhar de cautela, Léo. A renda fixa, ela de fato está muito atrativa, né? Esse aumento de 150 bases agora, né? 1,5% em dezembro, na última reunião do Copom, arrefeceu um pouco o vértice na curva longa. Então a gente hoje olha 11% em 2024, um pré-fixado ali do Tesouro, 2026, 10,87. Agora, é um ano eleitoral, ano turbulento, o Brasil polarizado do jeito que está, pode entrar, por que não, um governo perdulário e a Selic disparar. Então, em 2016, eu lembro que a curva longa batia 16,5%. E certamente, se isso acontecer, esses pré-fixados vão perder bastante valor a mercado. Então, é difícil de acontecer, é um cenário difícil, mas não é impossível, o risco existe. Então, eu procuraria títulos pré-fixados de curto prazo ou IPCA+, mais de curto prazo, no máximo 3, 4 anos. E pós-fixado ali, 30% ali da carteira, eu apostaria também, tá? Eu jogaria nas duas pontas. Este é Pedro Lafraia, planner-chefe do TC Matrix, que passou pelo Expresso da Manhã. Ô Pedrão, super obrigado, um abraço, bom 2022 e volte quantas vezes você quiser. Tá passando aqui no corredor, bate na porta, você entra, a gente vai conversar muito. Valeu, um abraço. Forte abraço, pessoal. Boa semana.